meu nome é Marcelo Fraga, sou missionário da CEPAL, e como missionário da CEPAL, todos os missionários têm um lema, ou uma visão, ou um propósito, uma declaração de missão, que faz parte do seu ministério. No meu caso, é assessorar, mentorear, equipar pastores e líderes. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui. São pastores, líderes da igreja no Brasil, e realmente é o que eu gosto de fazer, é o que eu desejo fazer, é o que eu entendo que Deus me chamou para fazer. Dentro da CEPAL, como missionário, eu coordeno alguns projetos na CEPAL, como a área de CEPAL Capacitação. No seu material tem 2 folders da CEPAL Capacitação, ok? E você pode estar observando ali alguns cursos que a gente viabiliza. Independente da cidade que você estiver morando, ministrando, no seu ministério, você quer que a CEPAL vá para lá, então fale comigo, que eu mobilizo missionários, os cursos que vocês desejam, e vamos, no final de semana, realizar vários treinamentos na igreja, ou um pool de igreja na cidade. Tudo bem? Então, tem vários cursos aí que estão nos seus folders e outros mais que a CEPAL está lançando. Também coordena a Willow na área de treinamentos, de capacitação, cursos como Rede Ministerial, Liberdade Financeira, Dia a Dia com Jesus, Cristão Contagiante. Quantos já ouviram falar desses cursos? Joia, excelente. Então, esses cursos também a gente leva para a igreja nessa jornada de capacitação que a gente faz na cidade. Qualquer coisa, me procure, tem os cartões aqui, vocês podem pegar ao final. Coordeno também um instituto de mentoria e coaching cristão, tanto para pastores, líderes do mundo corporativo e do mundo eclesiástico, né? Nosso alvo é capacitar pastores e mentores e líderes da igreja e do mundo corporativo com a habilidade de liderar individualmente e em grupo. A gente fala muito para pessoas e irmãos que têm igrejas em grupos pequenos. Quantos trabalham com igrejas em células, pequenos grupos aqui? Olha, que número fantástico. Então, é um projeto, né, maravilhoso, vale a pena você conhecer, se você ainda não conhece. Temos alguns irmãos aqui que trabalham com esse ministério. E a gente fala que é importante também, além da liderança em grupo, ajudar as pessoas a liderarem em grupos, ajudar as pessoas a liderarem individualmente, a liderança 1 a 1, né, o processo individualizado. E a mentoria e o coaching ajuda muito nesse processo, tanto para grupo, mas principalmente 1 a 1. Nós temos vários cursos de coaching aí no país, e eu vou passar os locais onde estão acontecendo alguns, e se você quiser, você pode também me procurar. Tá joia? Também coordeno o MAP na região Nordeste, estou passando bastão, transicionando agora, o ministério voltado para apoio aos pastores e igrejas, os pastoreios de pastores, não sei quantos conhecem, que são da região Nordeste, e é um projeto fantástico para o cuidado do coração do pastor, da família do pastor, da esposa do pastor ou pastora. Realmente é essencial. Se você quiser conhecer, me procure, eu posso indicar as pessoas que podem te ajudar e viabilizar um grupo de pastoreio de pastores para a sua vida. Às vezes eles acontecem quinzenalmente ou semanalmente, e algumas regiões até mensalmente, mas providenciando cuidado pastoral para a vida do pastor. Afinal, quem é que cuida do pastor? Então, precisamos, né, de prover cuidado pastoral. E estou coordenando atualmente o projeto conhecerdeus.org.br, né, mudou agora o site. No Brasil, nós lançamos aí o site semana passada. No Brasil, tivemos aí em média de 20 mil acessos. 20 mil acessos até domingo. 30 conversões entregues às fichas. Estamos treinando os tutores ou e-coaches para desenvolver esse projeto. Dentro da CEPAL, eu coordeno também a área de programa do encontro, né? Então, eu coordeno esses 2 congressos aí que estão acontecendo, esse programa que ficou difícil de entender, também é uma das minhas responsabilidades na CEPAL, como missionário. Joia? Então, algumas coisas que a gente tem feito aí como missionário da CEPAL. Essa é minha família linda. Sandrão, Sandro, está por aí? Alguém pode apagar essa parte daqui, da frente? Vai testando aí, isso, joia, obrigado. Essa é minha família linda, aquele dali de bigode e barba, viu? A minha barba é rala, então não dá para ver muito bem, mas o Photoshop ajudou em algumas coisas. Minha esposa, Gabriela, baiana, Itapetinga, linda, maravilhosa. Nossos 3 filhos, Daniel está com 11 anos agora, fazendo mês que vem. Jonatas, Daniel vai fazer 12 anos, está com 11. Jonatas tem 10 e Felipe tem 6 anos de idade. Nós somos de Vitória, né? Minha esposa é da Bahia. Passamos 3 anos e meio em Natal, morando em Natal.
né? Coisa boa. Voltamos para Vitória, um processo de transição, ver os avós, os avós verem os netos, curtir um pouco a família, e agora estamos em Sorocaba. Por isso eu não falo mais porta, eu falo porta. A partir de agora estou morando aqui em Sorocaba, pertinho. Então quem é de São Paulo aí, precisando de apoio, a gente está junto. Nós tivemos que deixar um outro em Vitória, com 7 meses de idade, porque não deu para trazer, ficava muito complicado. É o Bob, é um cachorrinho pequenininho que a gente deixou com outras pessoas lá. Então essa é a nossa família, ok? Bom, vamos lá. Líder Coach é o nome da nossa palestra, do nosso seminário, um novo paradigma da liderança. Quem já ouviu falar de coach aqui? Ok, o que vem na sua cabeça quando a gente fala coaching? Técnico, joia. O que mais? Treinador. O que mais? Condutor, mentoriador. Qual a diferença entre mentor e coaching? Outra pessoa, hã? Vai lá. O nome, excelente. Palmas, meu irmão. Palmas. Você é bom demais. O nome. Além do nome, qual é a diferença entre mentor e coaching? Joia, muito boa diferença. Qual seria uma outra diferença? Vamos lá, gente. Pode chutar, que não seja seu irmão do lado aí. Mais pontual e mais próximo. Tá, boa. Eu gosto de fazer uma diferença entre discipulado, mentoria e coaching, só para nos posicionar, tudo bem? Mas nos ajudar um pouco a entender, ela não é completa, essa diferenciação, mas ajuda um pouco mais. Vamos dizer que o nosso irmão, como é que é o nome do nosso irmão? Ezequias. Ezequias fala, Marcelo, eu quero ficar com um corpinho igual ao seu. E o Ezequias, então, tem esse alvo e fala, você faz caminhada? Eu falo, faço caminhada, né? Então, vou fazer caminhada com você. Você já tem um ritmo de caminhada, um processo de caminhada, e eu quero caminhar com você 3 vezes na semana. Então, segunda, quarta e sexta, o Ezequias, lá em Sorocaba, vai caminhar comigo, tá joia? E aí a gente vai conversando, papeando, né? Relacionando e ajudando ele quanto à caminhada, que era o propósito dele. Isso eu chamo de discipulado, para diferenciar. Aí o Ezequias fala, olha, não está adiantando, não estou conseguindo ficar com um corpinho que nem o seu. Então eu vou fazer uma academia. Quantos fazem academia aqui? Joia, um monte de construtor fazendo aí academia. E aí o Ezequias vai entrar numa academia. Quando ele entra na academia, ele faz a inscrição, é indicado um instrutor para ele, e o instrutor passa um programinha, apresenta as máquinas e vai acompanhá-lo durante o programa que ele está fazendo na academia. E assim ele vai percorrendo aí diariamente, uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, enfim, segundo o programa que foi estabelecido para ele com o acompanhamento do instrutor, segundo a necessidade que ele apresentar, se é massa muscular, se é uma outra área qualquer. E aí ele fala bem assim, bom, isso também, já estou ficando com um corpinho igual ao seu, mas agora eu tenho um alvo maior, tenho uma meta ainda maior. Qual é essa meta? A minha meta agora é participar da São Silvestre, chegar entre os 50 primeiros colocados. Vai conseguir? Macho, vai, fala, vou conseguir. Então ele precisa de o quê? A academia vai resolver? Não, ele precisa de um personal trainer, né? Então ele vai procurar um personal trainer, alguém que vai desenvolver com ele um processo de acompanhamento todo individualizado e de aceleração, visando resultados maiores. Tudo bem? Essa não é uma definição completa, uma diferenciação completa, mas é uma diferenciação que nos ajuda a posicionar. Quando eu falo para pastores e líderes, e agora fazendo, né, a mudança para essa realidade, eu indico que todo pastor, todo líder precisa de um discipulador ou um acompanhamento de discipulado nessa caminhada junto, ou um grupo de pastoreio de pastores, ou um grupo de mentoria mútua, de cuidado mútuo, que permita esse processo de, não só de saúde emocional e espiritual, mas também de desenvolvimento no ministério. No entanto, um pastor ou um líder precisa de algo mais do que um grupo ou algum tipo de parceiro, um pouco mais na linha de frente.
ele precisa de alguém com muito mais experiência, que vai orientar e vai alavancar essa pessoa, ou esse pastor, ou esse líder. Isso a gente chama de mentor. Em alguns momentos, talvez uma vez, um processo a cada ano, quem sabe 2, ele tem um coaching que vai levá-lo a atingir resultados muito maiores, que ele não conseguiria sozinho e nem com mentor, muitas vezes, objetivando resultados que ele não está conseguindo atingir com essas realidades. Então, cada pessoa, na minha opinião, deveria ter um grupo de cuidado mútuo, com pessoas que vão ajudar na caminhada, deveria ter um mentor contínuo em sua vida, e ocasionalmente, em necessidades pontuais, um coaching, para acelerar. Ter um coach sempre, toda a vida, não sei se é o caminho, pode ser para alguns, mas realmente uma vez a cada ano ter um tempo de coaching com alguém, isso ajuda muito. Tudo bem? Joia até aí? Podemos seguir? Então isso é uma forma de diferenciar. João 14, 26, diz bem assim, João 14, 26, os irmãos estão com Bíblia aí? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo quanto eu lhes disse. 2 conceitos importantes quanto a esse texto. Primeiro é que o coach mestre para nós é o Espírito Santo. É a figura ou modelo de coaching. O Espírito Santo, ele nos ajuda, nos orienta, né? Caminha conosco, levando a cada um de nós a atingir o pleno potencial que Ele mesmo tem para nós, que Ele mesmo está nos direcionando. Segundo conceito importante quanto ao coach cristão, é que eu como coach, eu preciso acreditar em Ezequias de tal forma que eu entenda que o Espírito Santo na vida dele é suficiente para ensiná-lo em toda a verdade. Meu papel como coach não é trazer novas revelações para a vida do Ezequias, não é trazer o caminho para a vida do Ezequias. Meu papel como coach é, uma vez que ele tem o Espírito Santo e que o guia melhor do que eu, ajudá-lo a ouvir melhor o Espírito Santo, ajudar a entender melhor o que o Espírito Santo já depositou na vida dele, como também nos caminhos que o Espírito Santo tem direcionado. Ok? Então, o coach, ele não é alguém que fala, esse é o caminho por ele seguir. O coach é alguém que faz perguntas, e através das perguntas, com base numa crença, de que o Espírito Santo habita no indivíduo, e que o Espírito Santo é suficiente para ensinar toda a verdade. Meu papel como coach, então, é através das perguntas, ajudá-lo a descobrir o que já está sendo falado para ele. Ok? Faz sentido para você? Então isso é importante. Isso é uma crença importante quanto ao coaching. O coach, ele não dá respostas. As perguntas são a metade das respostas. A outra da metade das respostas é do coach, né? É da pessoa que nós estamos orientando ou sendo coaches. Joia? Faz sentido? Passando um pouco mais, uma definição, não é uma definição completa, mas é uma definição que nos ajuda. Coach cristão transformacional, e aí é uma diferenciação, nem todo coach é cristão. Uma das coisas que é o meu sonho, né, Marcelo, é levar e mobilizar muitos empresários, líderes do mundo corporativo ou pastores, a entender que eles precisam levar uma filosofia nova de coach para o reino, um coach com base na vida cristã e na crença do reino, para a transformação da sociedade, não simplesmente para o lucro de um indivíduo. Joia? E ele precisa ser transformacional e não informacional. O coach é um processo de transformação e não de informação, de conteúdo. Nós entendemos que a liderança, ela precisa ser desenvolvida através de um processo transformacional e não informacional. Por isso vocês vão ter algumas práticas aqui enquanto estivermos trabalhando. E ele portanto, tomando iniciativa, né, o coach cristão transformacional, ele toma a iniciativa, ele é proativo, né, ele não espera acontecer, ele faz acontecer, de juntar-se à jornada da vida de alguém, jornada espiritual da vida de alguém.
é mais do que simplesmente levar a pessoa a alcançar um resultado ou outro, mas é uma relação de compromisso, de juntar-se à jornada que Deus tem para a vida das pessoas, e tornar-se um instrumento de Deus, e não um instrumento para que o outro realize seus objetivos, mas um instrumento para que Deus realize os objetivos dele na vida do outro, para ajudar essa pessoa a chegar a ser e fazer. Por mais que o coach foca em resultados, e foca mesmo em resultados, todos os resultados dependem da relação, ou seja, da relação do coach com a pessoa, que a gente chama de coachee. Então, o coach, ele precisa levar a pessoa primeiro, ou no processo, a ser, e em consequência disso, fazer, e não simplesmente ou somente a fazer, a ter resultados. Tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja, e não o que o coachee deseja. No coach tradicional ou corporativo é o que o coachee deseja. No coach cristão é o que Deus deseja realizar na vida do coachee. Tudo bem até aí? O que chama a sua atenção, ou alguma pergunta, observação quanto a essa definição? O que você acrescentaria ou mudaria? Alguém? Acrescentaria, mudaria, melhoraria? Não? Pode participar, gente. O outro conceito importante quanto ao coach cristão. Pode, macho. Se eu falar que eu vou responder depois. Entre o coach e o mentor. Para ser coach e mentor, de certa maneira, já tem que ter uma caminhada para mostrar como faz. Quem vai mais longe dos dois? O mentor, geralmente, ele é o especialista em áreas afins. O coach, ele é especialista em processo. Por exemplo, é parecido com o psicólogo, mas é totalmente diferente, entendeu? O psicólogo, ele é um especialista em processos. Por exemplo, você vai procurar psicólogo, um terapeuta para a área para seu casamento. Ele não precisa, às vezes, ser casado, ter um casamento como modelo. Por quê? Ele é um especialista em processo. Só que o foco do psicólogo, passado, presente. O foco do coach é presente e futuro. Então, aqui, a pergunta não é um ou outro. A pergunta é um e outro, dependendo da área. A resposta, melhor dizendo. Ok? Uma possível resposta. Obrigado. O coach cristão, ele tem um outro paradigma importante. Ele entende que todo indivíduo, ele tem como promessa a satisfação plena. Jesus falou que Satanás, ele vem para quê? O ladrão. Roubar, matar e... Mas Jesus veio para quê? Vida e vida em abundância. Então, o coach cristão, ele crê realmente na vida em abundância. Ok? E ele quer que todo mundo pode viver uma vida abundante com Deus, na presença de Deus e realizado em Deus. O coach cristão acredita também, João 15, lembra o que fala João 15? Videira verdadeira. Quem é Jesus? Jesus é o que nessa passagem? Ele é o quê? E nós somos o quê? Os ramos. E ele fala que todo galho que dá frutos, o que acontece? Ele, que permanece nele, dá frutos, passa por um processo chamado poda. Para quê? Para que dê mais frutos ainda. E depois ele fala o que acontecerá em resultado disso. Eles terão o quê? Satisfação plena, realização completa, alegria completa. Para plena alegria, satisfação plena. Então, o coach cristão, ele acredita que Deus tem para nós vida abundante, satisfação plena, realização completa nele, na presença dele. Sim, macho? Sim. Quanto mais experiência, melhor, mas não precisa ter, porque é especialista em... Por exemplo, existem técnicos, coaches de futebol que nunca foram jogadores, ou nunca foram bons jogadores até. Também,
Ok? Agora, claro que quanto mais experiência na área, realmente você contribui melhor. Mas ele é um especialista em processos. Show de bola, boa pergunta. Você daria um bom coaching? Faz sentido para você? Vamos para o exercício? Então, quando a gente pensa em satisfação plena, aqui a gente colocou um exercício. O que significa? Tudo bem, legal, vida abundante, satisfação. O que significa isso? De forma geral, então, quais são as áreas que eu realmente preciso ter satisfação, alegria, realização completa? Aqui é um exemplo de algumas áreas, né? Então, em São Paulo, a gente come muita pizza. Então, essa é uma pizza, ok? Com várias áreas aí. E a proposta para vocês agora é que, se Jesus tem satisfação plena para nós, realização completa, como diz a palavra, e um processo que Ele realiza conosco, através de transformação, através de podas na nossa vida, quais seriam áreas, até o final do ano, pensa no final do ano, 31 de dezembro, ok? Até o final do ano, quais seriam algumas áreas da sua pizza, pode ser uma pizza de 4, 8 pedaços, até 12 pedaços, sugiro 8 agora, que você gostaria de ter realização, alegria, resultados, frutos completos na sua vida. Pode ser pessoal, familiar, ministerial, enfim, você decide. Então, aqui tem 8 pedaços de pizzas. E eu coloquei alguns itens aí que podem ser úteis para você. Eu quero que você pegue seu bloquinho agora e você faça uma pizza, sua pizza. Pensando em quais seriam algumas áreas de satisfação completa, que a gente vai ter um exercício de coach para poder explicar melhor o coach, tá bom? Então vocês vão experimentar coaching antes de explicação de coaching, nesse processo. Vamos lá. Você vai fazer sua pizza e vai escolher 8 áreas, ou mais ou menos, que você gostaria de ter resultados, frutos, alegria completa. Perguntas e dúvidas, pode perguntar. Simplesmente escolham somente as 8 áreas, e eu vou indicando uma vez que tenhamos caminhado nessa direção. Você pode pegar emprestado, sem problema, ou pode fazer a sua, viu? Mais um minuto, tá bom? Eu sei que tem alguém que gosta de fazer aquela pizza bonita, postar já tempero aí, mas... É bom você fazer porque a gente vai realmente compartilhar, tá? E é importante que tenha essa pizza. Ok? Quantos fizeram? Joia, vamos seguir em frente. Uma vez que você fez, você vai avaliar. Bom, você quer ter satisfação plena, mas como você está hoje? Que momento você está? Em que situação você se encontra? Uma forma de a gente estabelecer ou ver melhor isso é dar uma nota. Que nota você daria para cada pedaço de pizza dessa? Por exemplo, relacionamentos. Vamos dizer que essa é uma pizza. Eu estou sendo coach de Joãozinho, e Joãozinho fala, olha, na minha área de relacionamentos eu dou nota 8. Aí eu tracei uma linhazinha ali para marcar a nota 8, para eu saber o quanto eu estou nessa área, e o quanto meu coach está nessa área. Ministério, 5. Saúde física, 7. E assim por diante, e eu traço uma linha em cada área que eu estou. Aqui no centro é nota 0, na ponta é 10. Então, utilizando uma escala de 0 a 10, dê uma nota para você agora, em que momento você está nessa sua pizza que você estabeleceu. Pensando na satisfação completa, que tipo de realização, frutos, resultados você tem alcançado hoje? Tudo bem? Mais 2 minutos.
Oi? Pode fazer as duas coisas. Faz o traço, coloca a nota para que, na experiência com o seu coaching aí, ele saiba que nota que equivale a isso. Então, coloque também a nota para a outra pessoa possa observar bem. Quantos terminaram? Vamos seguir em frente. Agora você vai fazer uma experiência de coaching antes de entender mais sobre coaching, tá bom? Uma dessas 4 perguntas nós já fizemos. Quais são 4 perguntas básicas? Qual área da pizza você mais deseja crescer? Você vai escolher agora, com base nas suas notas, qual é uma dessas áreas que você mais deseja crescer? Essa é a primeira pergunta que um coach iria fazer para você. Tá joia? Mas eu estou do seu coach coletivo nesse momento. Qual área da pizza, de uma dessas 8 áreas da pizza, você mais deseja crescer? Agora, presta atenção. Pode ser a área mais forte, pode ser a área mais fraca, pode ser a área mais relevante, preferencialmente. O coach trabalha com paradigma da pedra no lago. Quem já jogou pedra no lago? O que é o pedra no lago? Quando você joga a pedra no lago, o que acontece? As ondas... Ok. Quanto maior a pedra, maior a onda, não é? As ondas são maiores. Então, você vai olhar com a perspectiva da seguinte forma. Que tipo de área que eu vou escolher que traria mais resultados no todo? E não individualmente. Que tipo de pedra, área, que eu vou escolher no lago da minha vida que vai trazer um efeito multiplicador? Resultados em todas as áreas. Tudo bem? Então, dê uma olhada para a sua pizza e procure responder qual área dessa pizza sua você gostaria de crescer, desenvolver mais e que traria resultados nas demais áreas. Marque o X, pinte, enfim. Uma segunda pergunta você já fez. Qual nota você daria hoje para você nessa área? Então, você já fez isso também. A partir de agora, nós vamos dividir em duplas de 2. Se sobrar alguém, vai para 3. Tá joia? Um vai ser o coach, o outro vai ser o coachee. E depois a gente inverte o chapéu. O que você vai fazer? Você vai responder você vai perguntar para o seu coachee as 2 próximas perguntas. E ele vai lhe responder. Depois você vai mudar de chapéu e vai fazer a mesma coisa com ele. E ele vai lhe responder. Tudo bem? Entenderam? Sim ou não? Então, eu vou colocar as 2 perguntas que vocês vão fazer e eles vão responder. Você não vai dar resposta nenhuma como coach, você só vai fazer as 2 perguntas. Joia? E ele vai responder. E você vai anotar qualquer coisa que ele responder. Tudo bem até aí? Podemos caminhar? Quais são as 2 perguntas? Bom, primeira pergunta você vai fazer para ele, o que seria um 10 para você? Bom, você tem uma nota X, e agora você quer satisfação plena, ou 10. Agora, o que seria esse 10? Quando você tivesse alcançado esse determinado resultado, o que seria isso? Sabe, a maioria das pessoas não sabe o que é um 10. Sabe em que momento estão até. E sabe até que precisam crescer e melhorar. Mas não sabe até quando, ou quando teria chegado a este local. Então, essa pergunta é extremamente importante. Quando você estiver nesse momento, nessa área, nesse 10, ou satisfação, realização, frutos, como que vai ser isso? O que estará acontecendo? O que seria esse 10? Tudo bem? Faz sentido? Outra pergunta. Quais seriam 3 passos para alcançar o 10? Com base nisso. Quais seriam 3 passos, então, para alcançar o 10? 2 perguntinhas. Somente isso você vai fazer. Duplas agora, vocês vão ter alguns minutos para isso. Assim, meus ajudantes aí da ponta, aí perto da parede, no final, acende a luz aqui, para mim. Joia! Quando casar, a sogra é tua, macho. Seria um 10 para você. O que seria um 10 para você?
só essas duas só aqui. São nossas. O que seria um 10 para você? São só as duas últimas. Mas ele precisa... Só as duas últimas perguntas. Se você quiser, você anote, viu? Anota a resposta. A resposta. Eu anoto ele, né? Ok. Anota as suas. Botar o e-mail, ele manda para você depois. Né? Esse 15 ele vai ficar toda minha Mais 1 minuto e depois inverte de papéis. Mais 1 minuto e depois inverte de papéis.
Quem não inverteu de papéis, inverte agora. Muda de chapéu, mudando de chapéu. Mais 1 minuto. Ok, volte aqui. Volte para mim. Beleza? Vocês vão voltar de novo, tá? Fica tranquilo se não deu para terminar tudo. Sei que cada um tem um ritmo, cada um tem uma velocidade. Agora volta para mim. Eita, retomar é difícil. Ó, eu vou subir na cadeira aqui e ver se ajuda. Uma coisa importante que vocês precisam saber. Agora é o seguinte, ó, técnica, hein? Quem estiver perto de alguém que estiver falando, levanta a mão. Ó, viu? Isso. Continua com a mão levantada, se tiver com alguém perto que está falando. Ok, obrigado. Como é que foi a experiência? Boa, viu? Que bom, que bom. Que retorno vocês poderiam dar? Assim? O que chamou a sua atenção quanto à experiência que vocês tiveram? A resposta, o Espírito Santo está dentro e ensina, ok? Não vai contar nada que seu irmão falou, ok? Só a experiência, o resultado. A realidade, você precisa de um coach, excelente. O coach geralmente é pago, então pergunta quando que ele vai... Outro? Ok. Faz dificuldade de responder quando pergunta. Quando tem alguém que lhe pergunta, leva a reflexão. Joia, excelente. E realmente isso nos ajuda. A gente sabe, mas está tudo embaralhado. Então, ajuda a montar o quebra-cabeça. A dificuldade de relacionar, né, esses itens até que você consiga escolher, né? Sim, o que é... Que seja o ideal mesmo, porque um vai depender... É verdade. O que nos ajuda a ter foco. A gente falou a dificuldade de escolher qual pedaço de pizza, afinal de contas, né? Então, ajuda a ter foco. Ser um coach de um líder, porque são líderes, então você vai precisar, você tem um desafio maior como coach, né? Porque você vai ser coach de líderes. Mais 2 pessoas. Muito difícil, verdade. Talvez uma das perguntas mais importantes seja, afinal de contas, o que realmente você deseja? O que você quer? Alguém já ouviu isso na Bíblia? Alguém perguntando sobre isso? A Jesus, né? O que realmente você quer? Aonde você quer chegar? E aí, poder responder isso, é verdade, quando que eu estaria plenamente satisfeito, frutificando nessa área? E não é fácil, mas isso nos leva a gradativamente pensar, até que isso esteja mais claro. Excelente. Mais uma pessoa e a gente seguir em frente. Oi? Necessidades extremamente diferentes. Agora, vejam que uma pergunta importante. Quantos conseguiram só fazer a pergunta e não deram orientação? Quantos conseguiram só fazer as perguntas? Só fez. Joia.
Excelente. Joia. Agora, vocês vão voltar para a sua dupla e a gente vai ir para um desafio maior. Por quê? Coach é superar desafios. Coach é levar o coach a superar seus limites, seus desafios, aquilo que entende que são os seus limites. Pergunta agora é: 10 vezes mais. O que seria 10 vezes mais? Duas perguntas que você vai fazer agora. O que seria um 10 vezes mais? Você falou, ó, nessa área, o 10 seria isso. O que seria 10 vezes mais do que isso? Puxa. O que seriam 3 passos 10 vezes mais? Porque para atingir um determinado alvo, temos ações. Mas para atingir alvo 10 vezes maiores, temos passos 10 vezes mais fortes. Não podemos ser os mesmos passos. Ok? Não é verdade? Às vezes a gente muda de meta, de alvo, mas continua com a mesma metodologia, o mesmo passo, não vai atingir. Então, o que seria um 10x? Um 10 vezes mais disso que você já estabeleceu. Não precisa ser 10 mesmo, né? Isso é te levar a algo maior. E o que seria 3 passos 10x para alcançar o 10x? Estão prontos para esse desafio? Uai, seu papel como coach é fazer a pergunta. O coach é que vai dar as respostas, ok? Você vai desafiá-lo. Ir além daquilo que ele imagina, pensa. Então, mais 5 minutos para vocês, 2 minutos e meio para um e 2 minutos e meio para o outro. Que seria 10 vezes mais. E que seriam 3 passos 10 vezes mais. Soltei, bora que bora. Vamos que vamos. Para a sua dupla. Não vale responder não sei. Você tem que ir além.
10 seria exatamente essa nossa melhor. Voltou! Volta, 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 volta. Vamos lá, gente. Ei! Aquela brincadeirinha. Quem tiver do seu lado, estiver falando, você levanta a mão. Fica com a mão levantada, hein? Quem tiver do seu lado, estiver falando, com a mão levantada. Mão levantada, quem tiver do seu lado, estiver falando. Ok, o desafio foi maior, não foi? Qual é o propósito disso? É chegar ao 10x? É esse o propósito? Sim ou não? Não. Qual é o propósito, então, por detrás dessa pergunta, ou dessas duas perguntas? Superar limitações, melhorar, superar obstáculos, levar você a pensar mais do que você já tem pensado. A maioria, e também entender o seguinte, a maioria, por que existem pessoas que alcançam mais resultados, alvos, enfim, do que outros, se temos 24 horas por dia e tem várias outras coisas, talvez oportunidades e tal. Mas uma delas é que, quanto a tempo, por exemplo, eles gastam o mesmo tempo o tempo que eu gasto para comprar uma casa de 200 mil reais, planejar, preparar, ir atrás, de forma geral, é o tempo que eu gasto para 10 vezes mais. O tempo que eu gasto. De ir atrás, de ver, de planejar, é o tempo que eu gasto. O que eu vou fazer com os passos é diferente, mas o tempo que eu gasto é o mesmo. Às vezes a gente subutiliza muito nosso tempo. Então, perguntas como essa ajudam a gente a utilizar melhor o nosso tempo, por exemplo. Porque as metas, você na igreja tem determinadas atividades, por exemplo. E são atividades como, por que algumas igrejas alcançam mais resultados que outras? Se as atividades às vezes são as mesmas, ou são nos mesmos horários, geralmente à noite, cada vez mais hoje em dia, porque algumas utilizam melhor esse tempo do que outras. Essa é uma das razões, claro que não é completa. Mas a questão é que nós podemos utilizar melhor nosso tempo, nossas metas, nosso alvo. O coach trabalha com desafios. Eu então não me adaptei muito ao coach, preciso de um outro tipo um outro perfil, uma outra habilidade, uma outra pessoa trabalhando comigo. Ok. E pode ser que você precisa mais do que uma. Mas o coach trabalha assim. Isso é o que o coach faz. Tom Nelson, coloca de pé, Tom. Coach, Tom Nelson sentado já fica de pé, né? Pode falar, Tom. Sim. Ok. Descontente. Sim. Excelente. Tom Nelson, ele é um coaching, né? Ele tem um livro chamado Processo da Pérola, fantástico, e trabalha muito com coaching no mundo corporativo e também com pastores e líderes. Obrigado, Tom. E participe sempre, por favor. Bom, agora vamos falar um pouco de conceitos. Algumas mudanças de paradigma, se eu quero ser um líder coaching. Se eu quero ser um líder que se assemelha com Cristo dentro dessa abordagem de coaching, ok? Eu preciso andar de um lugar sempre para outro. O coach trabalha sempre com alvos. Da onde você está para onde você deseja ir. Então, quais são alguns paradigmas que eu preciso desenvolver se eu quero ser um líder coaching? Ok? O primeiro paradigma é andando de legalismo ou libertinagem. Eu preciso entender que o líder cristão, seja um líder coach ou um líder que eu como coach vou estar liderando, eu preciso ajudá-lo, levá-lo a caminhar de quê? De legalismo, tudo rígido, ninguém mexe aqui, tudo vai ser dessa forma sempre, ou libertinagem, tudo pode, todas as coisas, né, podem acontecer, fica à vontade para fazer de como você quiser, para um outro paradigma do Evangelho da Graça. Paradigma do Evangelho da Graça. O líder coaching cristão, ele trabalha com o Evangelho da Graça. O Evangelho do amor incondicional de Deus. O amor incondicional não olha para a perfeição, para a imperfeição, para o pecado, mas olha para o amor, para o sacrifício de Jesus. Como coach, eu preciso olhar para as potencialidades, para aquilo que pode se tornar, do que para aquilo como está. Eu não olho para os obstáculos,
limitações do meu coach, eu olho principalmente para aquilo que Deus colocou dentro dele, e que são objetos da graça. Entendendo que Deus vai estar caminhando com ele, e eu como coach também, através do perdão, do amor, para que ele seja transformado gradativamente. Transformação não vem de uma hora para outra, é um processo contínuo. E eu como coach, entendo que a graça é que faz esse processo. Ok? Como líder coach. Bom, um exercício que você pode te ajudar nisso, ou um pensamento para essa prática, é olhar a vida de Paulo e perguntar na vida, para a vida de uma outra. Pode apagar a luz? Meus auxiliares aí. Joia, obrigado. Ajudar a entender perfis, ou homens, mulheres de Deus na Bíblia, e como foi o processo na vida deles. Você pode pegar o seu coach e falar, olha, vamos conversar um pouco sobre Paulo. Como que você acha que foi o processo na vida de Paulo? Quando a gente olha, por exemplo, e onde você se encontra, e como você percebe a graça na vida de Paulo, por exemplo, e como que isso pode ser aplicado na sua vida, você pode perguntar. E quando a gente olha para a vida de Paulo, olha só o que aconteceu. 49 anos depois de Cristo, ele se considerava igual aos apóstolos. Passa mais um tempo, 53 anos depois de Cristo, algo acontece na vida dele, e ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. E ele cresceu ministerialmente. E ele cresceu mais ministerialmente, passa mais um tempo, ele fala, olha, eu sou o menor dos santos. Essa coisa de apóstolo, acho que não tem mais sentido para mim. Eu sou o menor dos santos. E mesmo entendendo que ele era um apóstolo. Passa mais um tempo, 4 anos depois, algo novamente acontece. Deus faz algo na vida dele. Deus processa algo no coração, no interior de Paulo. E ele fala, no final da sua caminhada, eu sou o pior dos pecadores. Isso é o evangelho da graça. A graça nos faz descer mais, para crescer mais. O evangelho da graça trabalha assim. O líder coaching, ele precisa entender que é a graça que nos traz transformação. Quanto mais eu diminuo, mais realmente ele cresce em mim e através de mim. Apóstolo Paulo. Que momento você se encontra? Talvez você ainda está no momento de afirmação, de autoafirmação, mas talvez você está no momento onde que a graça já transformou tanto sua vida, que você fala, olha, em mim nada há de bom, por outro lado, em mim tudo há de bom, por causa da graça dele. Eu posso dizer, todas as minhas batalhas, lutas, que não definem quem eu sou. Quem define quem eu sou é ser filho ou filha de Deus, amado, cuidado, querido, transformado. E não meus títulos, minhas posições, entende? Evangelho da graça. Um outro paradigma, que sempre no coach trabalhamos no andando de para alguma coisa, de desenvolvimento e desafios. Coach tradicional trabalha, de forma geral, para desenvolvimento. O que você deseja? Meu alvo é, como nós fizemos aqui. E assim caminhamos. Quais passos você dá? Desenvolvimento. E de uma sessão para outra de coach, desafiando. Cara, como é que você fez isso? Como é que você realizou? Olha, foi muito bom estar com você. Ricardo, nesse tempo juntos, quero caminhar com você mais um tempo, a sua presença, né, a presença de Deus na sua vida, puxa, me alegra muito saber do que Deus pode fazer através de você, e eu creio que você tem potencial para realizar tudo que você estabeleceu quanto ao seu plano, suas metas, estou desafiando. E quando eu encontro com ele, eu vou ouvir dos planos, das metas, dos alvos que ele alcançou, dos passos que ele deu. Agora, o coach cristão trabalha com uma outra mentalidade, ou uma mentalidade adicional, que a gente chama de 4Ds. Discernimento, destino, desenvolvimento e desafios. O coach cristão, antes de perguntar, o que você deseja? Ricardo, minha pergunta precisa ser, o que Deus realmente deseja fazer na sua vida? O que Ele está fazendo agora? O que Ele acabou de fazer? Para onde Ele está te levando? Discernir. Qual é o destino? Quando você chegar lá aos seus 80 anos de idade, falta aí uns 50 anos, 80 anos de idade, aonde você deseja estar?
que você acha que Deus realizou na sua vida? Qual é o destino, a incumbência, a convergência que Deus estará te levando? Destino. E o desenvolvimento, então, passos de ação. Qual é o alvo para agora? Qual é o alvo intermediário, pensando lá na frente? Quais são as metas que você precisa atingir? Que passos precisa dar pensando nisso? E sempre desafiando, encorajando como um Barnabé, na vida de alguém que tem sementes de Paulo, de Timóteo dentro dele. Amém? 4 perguntas nos ajudam então quanto a isso, que foi as que eu fiz. E eu gosto de usar o exemplo de um motoqueiro que teve um acidente. Motoqueiro tem acidente, aqui em São Paulo não acontece isso, mas vamos ver o que aconteceu. Teve um acidente, bateu, chegou o paramédico, lá. 4 perguntas que um paramédico faz para saber se a pessoa está consciente, alerta e orientado, para poder continuar. Primeira pergunta é: quem é você? Qual é o seu nome? Segunda pergunta é: de onde você veio? Terceira pergunta é: aonde você está agora? E quarta pergunta: para onde você está indo? É isso que o paramédico faz, correto? Fazendo uma metáfora aqui, usando essas perguntas agora, para a vida de um coach com um coachee, eu preciso fazer sempre essas perguntas para o meu coachee, para ter discernimento, e entrar no processo de destino, desafio e desenvolvimento. As 4 perguntas é: quem é você? Qual é a sua identidade? Quem realmente você é em Cristo? Você se sente como coitadinho ou como um mais que vencedor? Você entende que nunca pode fazer nada, ou que em Cristo você pode todas as coisas? Como você se vê? Segunda pergunta: o que acabou de acontecer? O que Deus processou na sua vida? Seja no deserto ou na bonança, qual era o propósito de Deus nesse momento que você passou? Ano passado, 2 meses atrás, 3 meses? O que Deus formou em você? Gerou em seu coração? Terceira pergunta: qual é o tempo de hoje? Qual é o Kairos? Qual é o momento oportuno de Deus? O que Deus está fazendo hoje que pode mudar a vida de pessoas, da cidade, da nação, sei lá de onde, aonde você está vivendo? E Deus tem um propósito agora, nesse momento, sentado aqui. O que Deus está desejando para você? Por que Deus trouxe você para esse congresso? O que Deus deseja realizar realmente na sua vida? Qual é o propósito por detrás disso? Qual é o momento de Deus na sua vida? Quarta pergunta: onde Deus deseja que você chegue? Futuro. Para onde Deus está te levando? Você sabe? A maioria das pessoas está orientado, consciente e alerta 1, 2 ou no máximo 3 vezes. Poucas pessoas estão continuamente alertos e orientados e conscientes 4 vezes. Que são essas 4 perguntas. Meu coaching, para ter resultados, frutos, ele precisa estar sempre orientado, alerta e consciente. E esse é o meu papel com o meu coaching. Discernimento, desafio, desenvolvimento. Discernimento, destino, desenvolvimento e desafio. Preciso estar utilizando essas 4 perguntas. Sempre pensando, sempre refletindo com ele sobre essas 4 perguntas. Ajuda isso? Quantos estão conscientes e orientados e alertas 4 vezes aqui? Levante sua mão. Não fique com vergonha. Se você tiver, fala: olha, eu acho que eu estou 4 vezes. Quantos estão? Poucos. Naturalmente, isso realmente é poucos. Precisamos crescer nisso. Precisamos de coaches, ajuda, apoio na nossa vida. Um outro paradigma, quanto a ser um líder coach, é andando de transformação em um clique para um processo de transformação através do tempo. Eu, como coach, preciso entender que a transformação não é um clique, ok? Self-service. Não. Eu preciso entender que Deus está transformando a vida do coach, da pessoa que eu estou sendo coach, durante a vida. Meu papel é ser um cooperador. Cooperar com a pessoa que Deus colocou na minha vida. Deus me levou à jornada de alguma pessoa, e meu papel como coach é o quê? Cooperar com Deus. Nesse momento, talvez tenha algumas áreas que vão ser transformadas lá na frente, mas qual o propósito, qual a área? O que Deus deseja transformar hoje? E essa transformação é através de um processo de tempo. Eu preciso entender o tempo de cada situação, de cada momento na vida da maioria dos indivíduos. Uma ferramenta que nos ajuda muito quanto a isso é o ciclo de vida. Ontem eu falei um pouco mais sobre isso.
O ciclo de vida de organizações, do produto, também é o ciclo de vida, geralmente, nas pessoas. Toda criação, toda criatura, todo ser criado tem um ciclo de vida. O homem não é diferente. De forma geral, Bob Buford, é um livro, o autor Bob Buford, A Arte de Virar o Jogo no Segundo Tempo da Vida, não lembro se a editora é Vida ou Mundo Cristão, A Arte de Virar o Jogo. Falo que você deve realmente ler esse livro, muito bom. E ele utiliza esse gráfico que é muito, muito bom, muito, muito sábio. E ele diz o seguinte, que existe um processo na vida chamado primeiro tempo da vida, que geralmente vai até os 40, 42 anos de idade. Quem está no primeiro tempo aí? Até 40, 42 anos de idade? Joia. Primeiro tempo. Geralmente esse tempo é o tempo de produtividade, de resultados. Casar, ter casa, ter filhos, comprar, trabalhar manhã, tarde, noite, e quando sobra o tempo estuda de madrugada. Esse é o ritmo. Muita velocidade da maioria das pessoas. E muitas perdas com isso, obviamente. Quem consegue terminar bem o primeiro tempo da vida, geralmente está naquela situação de ápice. Agora, o fato de você ter terminado bem o primeiro tempo, não significa que você vai terminar bem o segundo tempo. Não é verdade? Muitos times aí começaram ganhando e terminaram perdendo. Não é verdade? Não preciso falar o nome dos times. Então, senão eu não consigo retomar. Olha lá. Quando chega no ápice, você que terminou bem, o que acontece? Aquela história que o time está ganhando não se mexe é um complicador, né? Tem que fazer mexidas para continuar ganhando. E aí, o processo começa a deteriorar, aquela linha amarela. Só que você está lá no ápice e não percebe que na realidade está diminuindo, que os frutos não estão sendo como antes. Por quê? Porque aparentemente está tudo bem. Mas passo a passo, algo está acontecendo e sua vida está entrando numa transição sem você perceber. Numa grande encruzilhada e algo está indo para pior, ainda que no geral esteja ainda bom. Faz sentido para você isso? E aí, quando a gente começa a cair, pode chegar num momento que a gente não consegue, percebe? Fala, eu tenho que virar o jogo de novo, e pode ser que você não consiga ter energia, tempo, recursos, força, relacionamentos suficientes para virar o jogo quando você entra no segundo tempo da vida, que geralmente é pós 50 anos. Quem está pós 50 anos aí? Excelente. Segundo tempo da vida. É o melhor tempo da vida. Tempo Disney. É um tempo de significado, de convergência, de legado, de deixar marcas, de muitos frutos, né? O tempo de muitos frutos, né? João 15, muitos frutos. Frutos que você às vezes nem imaginou, o tempo de muita colheita, de muita superação, de muita alegria, para quem consegue viver bem o segundo tempo. Sim, Tommy. Sim. Ele mostrou que ele não se considerava tão importante em cada vez mais. Só que ele conseguiu se fazer mais. Conseguiu fazer mais. E ele cada vez mais percebeu a importância de formar líderes. Ok. E na quarta viagem missionária, que não é considerado uma viagem que ele estava preso em Roma, foi a época que ele mais deu fruto, porque ele formou em Timóteo, ele escreveu suas cartas. Aleluia! Então, só pegando essa palavra para não perder, João 17, Jesus fala, no tempo de convergência plena sua, e ele faz a oração sacerdotal, a oração do discipulador, do mentor, a oração do coach, eu me consagrei para as pessoas que tu me desses. E eu me consagrei, me santifiquei para a obra que tu me destes a fazer. Quando chegamos no segundo tempo da vida, é separação para pessoas específicas e para uma obra específica. Foco, convergência, resultados, frutos. Quem termina e consegue virar bem o segundo tempo. Estou me sentindo frustrado aqui. Você fez uma pergunta até os 40. Depois dos 50 eu estou no tempo. Calma, pá, agora que eu vou falar, se der tempo. Vamos chegar lá. Então, excelente pergunta. Entre essa fase e outra, 40 a 50 anos, de forma geral, na sua realidade pode ser diferente, é o que nós chamamos de transição ou intervalo da vida.
Esse intervalo é onde o técnico chega mais junto e tudo pode melhorar ou tudo pode se perder. E aí você precisa realmente de um coach, se não precisa, você precisa de todas as áreas, mas nessa área você realmente não pode ficar sem alguém que possa te orientar. E o grande pulo do gato é não esperar então chegar no ponto C para tentar fazer uma transição, porque isso vai ser mais difícil. Na verdade, o alvo é que você, o objetivo é que você, no ponto B, antes de chegar ao ápice, comece a fazer uma transição da sua vida. Uma transição no ministério. Começar a se antecipar o processo natural da transição, por volta de, se for em idade, 38, 36 anos de idade, já iniciar um processo antes que entre numa grande transição. Numa grande transição. Porque pode ser que você não esteja pronto para a grande transição. Ontem eu falei um pouco mais sobre esse processo todo, então não vai dar tempo de falar aqui. Mas seja como for, eu preciso, como coach, entender no processo transformacional na vida de alguém, que existe uma mudança que acontece com o tempo, e meu alvo é ajudá-lo a terminar bem, no novo crescimento, ajudá-lo a fazer as transições necessárias, pequenas ou grandes, mas que passo a passo, transicione muitas coisas na sua vida, para um novo crescimento, e terminar bem. Mas você acha que seria o ideal para quem almeja o ministério começar como pastor assistente? Não tem regra de bolo. Não tem regra de... não tem. Cada caso é um caso, cada vida é uma vida, seu jeito é seu jeito, Deus faz de forma diferente. Na minha vida, eu comecei ministerialmente, já desde o começo. Outros começaram até profissionalmente, como empresários, enfim. E hoje eu estou como missionário em vez de pastor. Outros começaram como empresários, são pastores. Outros, Deus tem um processo na vida de cada um. Meu papel é ajudar o que Deus está fazendo na vida de cada um e ajudá-lo a caminhar e dar passos nisso, nesse processo. Isso daqui eu dá pano para manga, mas não posso me concentrar nisso. Eu penso que o terminando bem, é o de espiritualidade. Exatamente, significado, convergência, espiritualidade, amém. Você ia falar? Vamos lá! Uhum. Sim. Isso. É. Mas aí... Sim, joia. Ok. Ciclo. E a gente precisa de alguém para nos ajudar nesse processo. Vamos lá, gente. Vamos lá que eu tenho ainda alguma coisa. Vamos. Andando D. Ok, tem um vídeo, se vocês forem comprar o kit, não estou vendendo os kits, tá? Nem fazendo propaganda convencional. Mas eu falo sobre isso na palestra de ontem, então você pode pegar no vídeo ver lá com o pessoal como que compra, se você quiser saber um pouco mais disso. A transformação específica para a transformação integral. Como coach, eu preciso ajudar o coach a não só transformar numa área, numa coisa específica, mas ajudá-lo a entender quais outras áreas que podem ser transformadas. Por exemplo, o macho ali de óculos, como é que é o nome, macho? Luiz Fernando falou, olha, eu quero crescer no ministério, né? Quero crescer como um pastor sênior de uma igreja, assim, eu vou trabalhar com ele. Eu falo, olha, você crescendo e atingir esse resultado, existem algumas outras áreas que poderiam sofrer e que você poderia trabalhar também para que não se perca? É verdade, minha família. Joia, então isso é uma área que você precisaria... sua saúde física pode ser abalada com um processo de... como você poderia então atingir resultados também nessa área? Ou seja, eu preciso ajudá-lo a entender quem mais ganharia com as mudanças, com os passos, com as ações e até quem perderia, para que ele pudesse ter uma transformação integral na sua vida. Um exemplo disso... são 3 áreas que precisamos ajudar o nosso coach a uma transformação. Transformação pessoal na sua vida, transformação em seus relacionamentos, com o cônjuge, com os filhos, com os pais e com as pessoas da comunidade ao seu redor, com os amigos, e uma transformação comunitária. Alguém mais vai ganhar com essa transformação, além de você e sua família e seus amigos? Existe uma transformação que atinge a sociedade? Que efeito isso terá? Talvez até na vida que vocês nem têm tanto relacionamento, nem conhecem.
quem mais pode ganhar com essa decisão? Que passo, então, você pode dar para que outras pessoas sejam atingidas pela transformação? Porque o coach trabalha com transformação pessoal o tempo todo, relacional o tempo todo, e comunitária, indo além de você e do seu grupo de pessoas. Ok? Então, isso pode ajudar nas perguntas aí. Agora eu vou correr só para vocês pegarem mais relacional e comunitária. Relacionamento, seu cônjuge, seus filhos. Quem mais pode ganhar ou quem pode perder aqui, você precisa fazer para que as transformações na sua vida atinjam outros resultados e outras áreas. Outra mudança é andando para liderança de posição, andando de liderança de posição para uma liderança servidora. Como coach, eu preciso ajudar meu coach a ser um líder que serve. Não um líder de posição somente. A posição ela pode ser útil, pode ser bênção, como pode não ser. Eu preciso transformar a minha liderança de posição em liderança servidora, transformacional. Nem todo mundo que é um líder de posição é líder de fato, ou lidera efetivamente. Nem todo mundo que lidera efetivamente, talvez é um líder de posição, mas com certeza alcançará posições. Eu não vou entrar muito em detalhes quanto ao gráfico a seguir, vocês podem ler no livro do John Maxwell, porque esse material é dele, mas um processo que pode ajudar é uma ferramenta como essa, os 5 níveis de liderança. John Maxwell fala que existem 5 níveis de liderança, e realmente ele é muito feliz em colocar esses níveis. Nível de posição, nível 1, a maioria das pessoas começa nesse nível de posição, de liderança, e a maioria acaba, um bom percentual para nisso. Acho que isso é suficiente. Então, precisamos crescer para um outro nível, chamado nível de permissão. As pessoas desejam nos seguir. Elas realmente nos seguem. Igual pastor de igreja que entra na igreja e acha que é o pastor já porque entrou. Na verdade, depois de 3, 4 anos se torna pastor de fato. Entra no segundo nível de permissão, se ali continuar. Terceiro nível, nível de produção. Eles começam a alcançar resultados e as pessoas o seguem por causa dos resultados que ele atinge. Puxa, que coisa fantástica. E as pessoas começam a seguir por causa do resultado. Ele ganhou proeminência, né? Ele atingiu resultados extraordinários e é convidado, por exemplo, para ir no encontro CEPAL, é convidado para falar na igreja, começa a ter seguidores por causa da produção. E aí precisa ir para um nível 4, desenvolvimento pessoal, que aí já é uma transição mais difícil. Poucos conseguem chegar nesse nível. As pessoas seguem não só por causa da produção, mas porque realmente querem, desejam e porque são impactadas pela sua própria vida. Pelo que Deus colocou na vida dele. Então, são o desenvolvimento do pessoal. As pessoas realmente começam a ter discípulos de fato. Discípulos de fato. E o último nível, personalidade. Né? Um Russell Shedd, por exemplo, é alguém que chega nesse nível. Um Billy Graham chega nesse nível, vai além das suas esferas de atuação. Joia, não vou entrar nesse detalhe, mas em que nível você está? É uma pergunta que um coach faria. Em que nível? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo nível que você precisa? Você está no começo do nível 3? Talvez não tenha que ir para o nível 4 ainda, mas precisa alavancar e desenvolver ainda o nível que você está. Você está no final, talvez seja uma hora de decisões importantes para ir em outro nível de influência. Estou finalizando. Andando de adição, tinha alguns slides ainda para passar. Multiplicação intencional. Precisamos mudar de paradigmas de fato. Um desses paradigmas é mudar de adição acidental. As pessoas chegarem a mim e eu invisto. Para uma multiplicação intencional. Eu vou atrás de pessoas específicas que vão multiplicar aquilo que eu semeio na vida delas. Simples assim. Eu vou selecionar quem eu vou investir para que essas pessoas multipliquem. O coach trabalha com o processo de multiplicação em todas as áreas. Uma ferramenta ou um texto que pode nos ajudar quanto ao processo é o texto a seguir. Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. 2 Timóteo 2,2, né? Texto do discipulador, 2 Timóteo 2,2. Paulo investe em homem Timóteo, alguém que recebe e lidera líderes, que investe em homens fiéis, líderes, que investem em outros. Então, Paulo é um mentor, um coaching, que investe em líderes de líderes, Timóteo, que investe em líderes, homens fiéis, que investe em outro. Assim também acontece Paulo com Tito, Paulo em Tito, que investe em homens e mulheres mais velhas para homens e mulheres mais novos. Assim, Jesus investiu na multidão, 70, 12, 3. Todo o processo ele é nessa mesma forma quando a gente vê o Novo Testamento. Eu invisto em líderes de líderes.
Seu papel como pastor ou líder não é investir em líderes, amém? Seu papel como pastor ou líder aqui não é investir em líderes, amém ou não amém? Amém. Seu papel é investir nos líderes dos líderes. Você não está no nível, alguém que vem para o encontro, faz e recebe tantas coisas, para investir mais em líderes. Nós precisamos ganhar um novo paradigma. Quem são os líderes dos líderes? E é neles que eu vou investir. O coach trabalha assim. Essa é a perspectiva do coach. Não investe em pessoas que vão trabalhar em líderes, mas em líderes de líderes. É uma mudança grande. E quando você muda desse paradigma, você muda de patamar. Finalizando, ação baseada nos pontos fracos para ação baseada em pontos fortes. Coach trabalha com pontos fortes. Coach trabalha com pontos fortes e não com os pontos fracos. Pedra no lago, visão do coach. Quais são seus dons? Quais são suas habilidades? O que você faz que é melhor do que outra pessoa? É isso que te leva à convergência. É isso que te leva a produzir mais frutos. É esse o processo da poda que Deus quer que você vivencie. O que você faz que lhe dá mais prazer? O que você faz melhor do que outra pessoa? O que você faz que dá mais resultados? Foco. Pontos fortes. Pontos fortes. Coach trabalha assim. O que te perturba, é verdade. O que te perturba aponta para qual é a sua paixão. O que te inquieta mais do que qualquer outra pessoa. Está dizendo o que faz você, aponta para aquilo que vai dar mais prazer. Excelente. Gente, eu estou passando correndo aqui porque eu quero que vocês peguem uma cosmovisão restrita, pelo menos esse, para uma cosmovisão do reino. O coach cristão trabalha não uma cosmovisão restrita, uma visão restrita à sua vida, ao seu reino pessoal, mas uma visão do reino de Deus. Uma ferramenta que ajuda muito, e eu vou finalizar com isso, é o que a gente chama de 7 montes. Esse slide eu peguei emprestado do meu amigo Tom Nelson. 7 montes da sociedade, 7 esferas da sociedade, 7 montanhas. A visão é, quando a gente alcança esses montes ou essas esferas de influência da sociedade, nós alcançamos os campos de colheita. Não vou explicar todo o processo, mas existem 7 áreas que nós como líderes precisamos, líderes coaches, atingir a vida de outras pessoas. São as 7 montanhas ou esferas da sociedade. Primeira montanha é a religião, onde envolve a igreja, envolve os pastores. Precisamos atingir a vida dos irmãos para que eles transformem esse monte da religião. Precisamos atingir a mídia, para que eles possam transformar essa área da mídia e da comunicação. Quem são as pessoas que estão lá? Como que eu posso treiná-las, capacitá-las, que são cristãos, discípulos de Jesus, para transformarem o ambiente onde eles estão, e não tirá-los de lá? Quem são as pessoas na área de governo, que eu preciso atingir? Seja magistrados, políticos, exército. Quem são os juízes, que eu posso discipular, ser um coach para eles e transformar a vida deles? Não para ganhar dinheiro, mas para transformá-los. Quem são as pessoas na área de família que possa restaurar, resgatar o valor da família na sociedade e que possam ser influências para famílias, com materiais, com cursos, com treinamento, com vida? Quem são pessoas na área de educação, professores, educadores, que eu posso discipular, ser um coach, focar neles? Quem são pessoas na área dos negócios, empresários, empreendimentos, empresas, pessoas, executivos, que eu posso também ser um coach e transformar, não só para lucro de suas empresas, mas para alcançarem resultados em outros? E entretenimento e esporte. 2014, 2016 vem aí, precisamos de homens e mulheres envolvidos. É um grande tempo de colheita para possamos alcançar esses campos. O coach trabalha procurando levar a pessoa a identificar qual é a sua montanha, qual é a montanha, se você vai liderar ou vai influenciar, aonde você vai influenciar, que grupo, que público você vai influenciar. O coach ajuda a pessoa a identificar qual dessas montanhas, uma ou duas, são suas montanhas, e levá-la a alcançar resultados e frutos. Ok? Joia, o tempo realmente foi, eu não vou tomar mais.